Você não precisa ter todas as respostas diante das perguntas que as pessoas fazem. As pessoas vão continuar fazendo perguntas. Sejam aquelas que estão querendo tomar conta da sua vida, sejam as pessoas que gostam de fazer perguntas sobre assuntos alheios. As pessoas sempre querem que você tenha uma opinião em relação a algo. Tem coisas que você vai ter opinião, tem coisas que você não vai ter opinião. E tem coisas que você tem que aprender a devolver para a pessoa. Só consegue devolver para a pessoa quem tem uma escuta boa, uma escuta atenta. E nesse vídeo eu vou falar isso para você, sobre fazer boas perguntas a partir de uma atenção na sua audição. Você ter atenção naquilo que alguém está falando ou está indagando de você. Esse final de semana eu fui alcançado por uma pergunta surpresa e na hora eu fiquei naquela coisa assim, né? Eu fiquei escutando, depois fiquei pensando assim, enquanto a pessoa falava, e é fração de segundos, tá? Quando a pessoa falava, eu fiquei pensando, será que eu tenho que dar essa resposta? Será que eu tenho que dar essa resposta? Porque quando a gente para pensar assim, será que eu que tenho que responder isso? Ou a resposta é da própria pessoa? E eu fiquei me perguntando isso durante o momento que a pessoa falava. Era uma pessoa bem jovem e estava vivendo uma situação com os pais e a pessoa queria que eu desse uma resposta de certo ou errado. Enquanto a pessoa estava falando, eu falei assim, não, mas não sou eu que tenho que dar essa resposta. Eu não vou me comprometer em relação a algo que não me compete, não diz da minha vida. E isso é tão crucial que você não se envolve em fofoca, você não se envolve em falcatrua, você não se envolve em conversinha, você não se envolve em coisas que não competem a você. Lógico que tudo isso acontece a partir de uma gestão emocional. Se você for uma pessoa emocionada, logo você quer dar uma resposta, logo você quer dar uma opinião, logo você quer falar o que você acha. E cara, sendo sincero, tem coisas que você não tem que falar nada. Tem coisas que você tem que deixar a pessoa, ou a pessoa se virar, às vezes a pessoa até quebrar a cara, porque às vezes a pessoa insiste em coisas que já orientaram, e ela quer ficar indagando, perguntando um monte de gente. E aí essa pessoa chegou e me falou assim, olha só, aconteceu uma situação com meu pai, e eu fui sincero com meu pai, e eu disse o que eu achava. E aí o meu pai falou comigo que eu sou defensor da minha mãe. E aí perguntou assim, Fred, o que você acha sobre isso? Eu falei assim, olha só, você tem certeza que você quer que eu responda sobre isso? Porque eu tenho minha opinião formada em relação a isso. Em relação a pai, em relação a mãe. Você quer que eu responda? A pessoa falou assim, quero que você responda. Então deixa eu te responder uma coisa. Aí eu respondi com uma pergunta, né? Porque às vezes você tem que pegar aquilo que a pessoa falou e devolver para ela com a sua linguagem. Cheguei para essa pessoa e falei assim, você gostaria que o seu pai ficasse contra você? Não. Você gostaria que a sua mãe ficasse contra você? Não. Se você fosse casado, você gostaria que um filho seu colocasse você contra a sua esposa? Não. Então, olha só, o que você fez com que você ficasse contra fez com que o seu pai ficasse contra a sua mãe? Fez. Então, o que você não gostaria que fizessem com você, você fez com seus pais, e você acha que isso está certo? Eu fui fazendo perguntas, por quê? Porque quando você levanta perguntas para a pessoa, você faz a pessoa pensar. E eu trouxe um fato que a mesma pessoa apresentou, para que a pessoa conseguisse se ver naquela situação. Às vezes você aponta o dedo para as pessoas, ou você faz um juízo de alguém ou de algo, mas você não reflete sobre o que você pensa sobre aquele algo. Você quer dar uma opinião. E nem sempre você tem que dar uma opinião diretiva. O que é uma opinião diretiva? É uma opinião que você imprime em relação a algo do que você pensa. Porque às vezes a pessoa ela está agindo daquela maneira, mas nem é o que ela quer. A pessoa às vezes não refletiu. Por isso que, emocionalmente falando, quando uma pessoa não tem uma emoção equilibrada, ou a pessoa não é emocionalmente equilibrada, ela tende
a ter uma resposta desgovernada. Eu estou vendo uma série muito interessante que fala sobre as emoções. E o primeiro episódio dessa série mostra um cara que ele mata outro por conta de dinheiro. Só que, olha que interessante, essa reação que o cara teve, porque isso vai mostrando no final do primeiro episódio, a reação que o cara teve era uma raiva que ele tinha guardada do pai. O pai era muito opressor, o pai brigava muito com ele, e ele, quando teve alguém que o lesasse, lógico, aqui na série falava sobre dinheiro, mas às vezes, né, nesse episódio falava sobre dinheiro, mas o fato não foi o dinheiro que faltou para ele ou o dinheiro que a pessoa não pagou. O fato foi da raiva que ele vinha guardando do pai desde criança, porque o pai era um pai opressor. E aí, imagina só você guardando uma emoção, quando você guarda uma emoção, por exemplo, de raiva. Essa pessoa que me perguntou sobre essa questão do pai com a mãe, de ter criado esse ambiente desfavorável, esse ambiente familiar, que deve ter ficado ali uma situação difícil de se lidar, por conta de uma ação pequena. Ou seja, as ações pequenas dentro de uma família, dentro de uma vida, pode gerar lá no futuro ações irreversíveis, porque a pessoa não fez uma gestão emocional, não tratou uma emoção que está ali guardada. Por que é importante você estar o tempo todo revisitando os seus sentimentos? Não com uma maneira de você ficar fixado ou fixado naquilo, mas você olhar para entender o que você sentiu e por que você hoje tem determinadas reações. Por que hoje você sente em determinados momentos sobre algumas coisas e não sabe de onde vêm os seus sentimentos. Ah, então Fred, você está falando para eu ficar revisitando, para eu ficar sofrendo com aqueles sentimentos? Ah, eu fui traído, fui traída, eu sofri um atentado, eu passei por situações difíceis e aí eu tenho que voltar nisso? Não é voltar para você ficar naquele sofrimento, mas para você entender o que você passa hoje. Porque à medida que você vai entendendo que o seu sofrimento, que as suas emoções, que as suas atitudes, elas representam coisas que estão dentro de você, e que se você for na raiz da situação, não ficar só com paliativos, mas se você for na raiz da situação e tratar a raiz da situação, você consegue resolver inúmeras questões no seu ser. Você vai conseguir, por exemplo, se você foi traído ou traída dentro de um namoro ou dentro de uma condição que ficou desfavorável para você, numa amizade, alguma coisa assim, ou até dentro do próprio trabalho, se você consegue entender a raiz das suas emoções, a raiz dos seus sentimentos e porquê das suas ações, você começa a entender como freá-las, o porquê freá-las, o porquê que você é assim. E aí, se você consegue olhar para trás e observar que a raiva que você sente, que o rancor que você sente, que o autoritarismo que você tem, que a maneira que você fala com as pessoas, a maneira que você trata as pessoas, existe uma raiz de que alguém tratou você assim, você vai começar a converter essas situações. O que é a conversão? É mudar a direção. Se você é uma pessoa reativa, se você é uma pessoa que guarda raiva, se você é uma pessoa que tem sentimentos ruins guardados, mas você sabe a origem disso, de onde isso surgiu, você consegue trabalhar isso. Esse cara da série, se ele identificasse que a raiva que ele tem não era daquele cara que ele matou, mas do pai dele que era um opressor, ele não ia transferir essa raiva para esse cara que o devia. Porque assim, não necessariamente uma pessoa que deve, ela tem que morrer. Principalmente se a pessoa diz assim, ó, né, não era o caso da série, mas se a pessoa dá uma satisfação, às vezes a pessoa dá satisfação, às vezes a pessoa não dá satisfação, às vezes você vai conversar, às vezes a pessoa tem gente que é mau caráter mesmo, às vezes a pessoa é mau caráter. Mas o mau caratismo não significa que você tem que matar. Mas se você consegue identificar da onde vem a tua raiva. Esse cara da série, ele não identificou da onde vinha a raiva dele. Depois, no final, que mostra
caramba, a raiva dele poderia ser trabalhada antes dele ter esse tipo de ação. Se ele pensasse que ele foi acumulando coisas do pai, se ele pelo menos buscasse um tratamento, buscasse uma investigação, ou até uma autoterapia, sei lá, não sei se eu posso dizer isso, mas uma autoterapia. Você olhar para dentro de você, você escrever o que você sente, você refletir sobre o que você sente. Tá aí uma grande ferramenta para você identificar da onde vêm os seus sentimentos, da onde vêm as suas emoções, da onde vem o rancor que você sente. Se você tem algo para tratar com seu pai, hoje você pode estar guardando raiva, guardando rancor, se o seu pai foi um pai rude. Mas de repente você teve um pai amoroso, um pai muito carinhoso, um pai afetuoso, um pai que te amou demais, te amou, e hoje você pode ser uma pessoa ingênua. Ah, então o defeito é do pai? Não. Eu estou falando de você começar a gerir as emoções. Porque também uma pessoa ingênua demais não é tão positivo. Uma pessoa cheia de raiva também não é tão positivo. Mas essas coisas, quando equilibradas, faz você imprimir a energia para cada momento. Tem momento que você tem que desbravar, mas tem momento que você tem que se controlar. Uma pessoa que consegue fazer essa gestão emocional, ela consegue imprimir a energia para cada momento. Ela sabe avançar, ela sabe recuar. Isso, nos dias atuais, é extremamente difícil. Por que as pessoas hoje elas estão vivendo processos terríveis de ansiedade? Por que as pessoas hoje estão vivendo processos terríveis de ansiedade no que diz respeito àquele futuro, aquele sonho, aquela coisa tenebrosa, aquela coisa que tem que acontecer logo, aquela coisa repentina, e a pessoa não alcança. Porque ela não entende que tem coisas que são rápidas, tem coisas que são lentas, tem coisas que precisam de um processo, tem coisas que precisam da ação da pessoa, tem coisas que precisam de intervenção de outras. Entender os processos, principalmente os processos interiores, os processos emocionais, te faz se permitir viver determinadas coisas. Tem gente que não se permite esperar. Eu não tenho que esperar. Por que você não tem que esperar? Tem gente que não se permite, por exemplo, depois que termina um relacionamento, esperar um tempo para ficar com outra pessoa. Tem gente que não se permite, por exemplo, olhar para as suas capacidades, para os seus dons, para os seus talentos e perceber que ela pode se desenvolver em uma coisa e não necessariamente ficar dependente, talvez, de um emprego que te machuca. Às vezes, você fica numa espera de um emprego, numa espera de alguém, numa espera em relação a alguma coisa, sendo que você tem total capacidade de desenvolver essa situação, desenvolver algo que você pode, de repente, empreender, ou então, de repente, criar algo sozinho, ou então criar algo sozinha, criar as circunstâncias. Existe essa possibilidade, mas para isso você precisa, por exemplo, entender por que existe essa trava em você. Por que você não avança? Por que você não consegue, por exemplo, de repente, eu queria criar conteúdo na internet, mas não consigo porque eu tenho medo? Por que hoje, de repente, você carrega uma necessidade de aprovação? Porque você foi reprovado há muito tempo. Se você foi uma pessoa reprovada há muito tempo por alguém que você tinha como referência, hoje você não consegue se expor em nada porque você acha que alguém vai te reprimir. E aí você não consegue, por exemplo, dentro do seu trabalho ou dentro do grupo que você está inserido ou inserida, você tem um rótulo de tímido ou de tímida, mas esse rótulo, ele vem porque você recebeu repressões. Então, entenda que quando você vai na raiz das situações, quando você vai na raiz das suas emoções, na raiz daquilo que você está sentindo, e consegue identificar da onde vem, você consegue transpor. Quando esse final de semana a pessoa chegou para mim e falou isso, de fato, na hora, eu digo para você, na hora me veio aquela coisa assim, eu vou dizer, eu vou responder. Mas eu tive esse insight, esse pensamento de esperar a pessoa falar. Até na hora que eu falei assim, você quer que eu responda mesmo? Ali eu estava pensando.
Isso para dizer o que para você? Enquanto você está falando, mesmo que você não seja direto ao ponto aquilo que a pessoa está perguntando, ou você queira devolver para ela, você pode ir fazendo alguns ensaios, falando pausadamente, falando com calma, para que você, ao invés de sair falando coisas que não deve, você volte para a pessoa com algumas perguntas. Para isso você precisa estar emocionalmente equilibrado ou equilibrado. Emocionalmente, você está fazendo gestão. E ainda hoje, e para encerrar esse vídeo, eu queria dizer o que aconteceu comigo com um dos meus filhos aqui, o meu filho mais novo. A gente fez algumas reformas aqui na nossa casa, mudamos algumas coisas, né? E a gente pede para eles não jogarem bola na sala. Eu tenho 3 filhos, eles gostam de jogar bola, então quem tem filho sabe o que é isso. E nós, enquanto pais, precisamos o tempo todo tá com a emoção equilibrada para a gente não descontar coisas do nosso trabalho, nossos filhos. Às vezes um contratempo com a esposa, alguma coisa que você conversou com a esposa, que um ficou meio desapontado com alguma coisa, com outro. E isso acontece com todos os casais, mas é preciso resolver aquilo. E às vezes, aquilo que você não conseguiu explodir, ou que você tentou segurar mais com a sua esposa, não conseguiu colocar para fora, você pode, se não tiver uma boa gestão, transferir isso para os seus filhos. E hoje com meu filho foi muito interessante, porque ele ficou chutando a bola na parede, e eu falei assim para ele, não faça isso. Ele continuou chutando a bola, parece que está testando, né? Continuou chutando a bola na parede, eu falei, não faça isso. Ele continuou. Eu levantei, fui lá, peguei a bola. Ele até me socorrer assim, eu fui lá, peguei a bola, guardei. E falei assim, meu filho, o papai só pegou a bola porque pediu para você não fazer isso. Ele saiu da onde ele estava, foi lá no carro, começou a bater. Bater no carro, bater. Como se estivesse assim, como se estivesse dizendo assim, eu não gostei de você ter pego a bola, papai. Então por isso que eu estou fazendo isso. Aí foram 2 fatos em menos de 5 minutos. Só que dentro de mim veio aquele negócio assim, aquela coisa, né, de caramba, eu vou pegar esse moleque agora. Aí no meio do caminho eu fui pensando assim, não, eu não tenho que descontar no meu filho. Fui lá, tomei ele pela mão, vim trazendo. Sentei com ele no sofá, falei assim, papai não está gostando de você estar socando o carro. Papai pediu para você parar de chutar a bola na parede, porque olha só como é que tá a bola ali. Olha como é que tá de fato a parede. Tá vendo aquela sujeira ali? É por conta da bola, então papai não quer que você faça isso. Ele foi ficando calmo, Olha só, hein? Ele foi ficando calmo, me abraçou, me beijou. Aí falou assim, tá bom papai, não vou fazer isso mais não. E a situação foi contornada de uma maneira que eu falei assim, caramba, como que, às vezes, o que implica na vida de um filho é a raiva do pai, é a falta de gestão emocional do pai, é a maneira como o pai aborda. Se o pai é raivoso, se o pai faz as coisas descontando no filho, vai crescer e vai ser um adulto segundo aquilo que recebeu. E hoje eu tive a prova de que quanto mais eu tiver com as minhas emoções equilibradas e geridas, melhor eu vou corresponder às situações mais diversas. Tem situações que eu vou ser diretivo e vou dizer a minha opinião, tem situações que eu só vou ouvir e tem situações que eu vou precisar aprender, fazer boas perguntas e devolver para que a pessoa que está trazendo aquilo para mim, ela mesma possa se encontrar naquilo que ela está perguntando. Não sei como que esse vídeo vai te ajudar, mas espero que possa contribuir para que você, nas suas relações, você saiba como se comportar. E esse comportamento possa gerar equilíbrio para você emocional e possa contribuir também com a vida daqueles que te circundam. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.